Olá, hoje eu queria falar sobre a Comissão Especial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que está investigando o ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021 e que revelou a anatomia de um golpe de Estado, para usar a expressão do jornal francês Libération, uma tentativa de golpe do presidente Donald Trump para tentar ficar no poder por mais 4 anos. Na última quinta-feira, os deputados se concentraram na omissão de Trump durante 3 horas e 7 minutos, até divulgar uma gravação pedindo a seus seguidores fanáticos que parassem a violência e fossem para casa. Com elogios, ao pessoal que estava atacando o Congresso. A conclusão inevitável é que o presidente concordava com a insurreição violenta para impedir o Congresso de certificar o resultado da votação do colégio eleitoral que confirmaria a eleição de Joe Biden depois do voto popular em 3 de novembro de 2020. E Trump decidiu não fazer nada, como observou o deputado Adam Kinzinger, um dos 2 únicos republicanos da comissão. Não é uma comissão democrata. Os depoimentos mais eloquentes foram feitos por assessores do presidente que testemunharam dentro da Casa Branca, onde Trump ficou assistindo à Fox News na ala residencial. Além de não fazer nada, Trump estimulou o assalto ao Congresso. Nada para deter a violência, Trump estimulou o assalto ao Congresso com um tweet acusando o vice-presidente Mike Pence de traição por presidir a cerimônia de certificação do resultado das urnas e dos votos no colégio eleitoral. Na verdade, o vice-presidente tem uma função meramente protocolar, como presidente do Senado, de presidir a cerimônia de certificação dos votos pelo Congresso. Já existe um projeto de lei em andamento para que fique bem claro que o vice-presidente não tem poderes para mudar o resultado das urnas e do colégio eleitoral. Talvez a revelação mais importante da audiência de quinta-feira tenha sido que seguranças do vice-presidente estavam tão assustados, com tanto medo, com medo de morrer, que ligaram para as famílias para se despedir, enquanto a multidão enfurecida pedia para enforcar Mike Pence. Quem revelou essa história foi um funcionário da segurança da Casa Branca, um ex-funcionário da segurança da Casa Branca, que falou com a voz camuflada. Trump rejeitou uma ligação do Departamento da Defesa, o Pentágono, que pretendia cobrar do presidente um plano para coordenar a resposta ao assalto ao Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, mas Trump estava mais preocupado em ligar para senadores democratas e para o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, seu advogado, para tentar atrasar a certificação. Em depoimento à comissão, o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, o mais graduado militar da hierarquia, o mais alto militar da hierarquia militar dos Estados Unidos, general Mark Milley, confessou sua frustração. Olha o que disse o general: você é o comandante em chefe. Há um ataque ao Capitólio dos Estados Unidos e você não faz nada? Não liga? Nada? Zero? Desabafou o general. Trump ficou sabendo do ataque ao Congresso assim que chegou à Casa Branca, 15 minutos depois do discurso, em que insistiu na mentira de que a eleição havia sido roubada e mandou seus seguidores lutarem como no inferno para ter o país de volta, como se extremistas de direita fossem os donos da pátria e da verdade. Trump ainda brigou com a sua segurança porque queria ir para o Congresso. Chegou a tentar agarrar a direção e dar uma gravata no motorista, mas a segurança sabia que havia manifestantes armados, inclusive com fuzis de guerra, esses que fazem massacres tipo R-15, que são usados em massacres nos Estados Unidos. A segurança não deixou, como quem contou essa história aí do incidente dentro do carro foi a ex-assessora da Casa Civil, Cassidy Hutchinson. Os primeiros manifestantes chegaram às barreiras metálicas que protegem o Congresso por volta de 1 da tarde, pelo horário de Washington. Às 2 da tarde, a malta quebrava as janelas e invadia o Capitólio. O chefe da Casa Civil, Mark Meadows,
o advogado-geral da Casa Branca, Pat Cipollone, o assessor especial Eric Hershman e a filha Ivanka Trump apelaram ao presidente para que mandasse seus seguidores pararem o ataque. Trump relutou até ser advertido de que o Congresso e seus próprios ministros poderiam recorrer à 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que dispõe sobre a remoção e a sucessão de um presidente incapacitado de exercer o cargo. Trump só pediu o fim da violência às 4h17. Outra revelação desta quinta-feira é que Josh Hawley, um dos senadores que tentou impedir a certificação, mesmo depois do violento ataque ao Congresso, quando a sessão foi retomada, no momento que ele saía do Congresso no meio do ataque, ele acenou para a multidão com um punho cerrado, um sinal de aprovação à violência, enquanto fugia covardemente sob a proteção da polícia. No dia seguinte, 7 de janeiro, Trump gravou uma mensagem condenando a violência e ameaçando os revoltosos, os seguidores que havia incitado, com as penas da lei. Até agora, 874 foram presos e muitos já foram julgados e condenados. Mais uma vez, nesta gravação do dia 7, Trump se negou a admitir que a eleição estava encerrada e que ele havia perdido. A filha Ivanka insistiu: se o Congresso certificou, a eleição acabou. Trump gravou várias vezes, levou 1 hora para gravar um pronunciamento curto de cerca de 3 minutos, e numa das vezes que parou e bateu na mesa, resmungou: não quero dizer que a eleição acabou. Até hoje insiste na mentira, o único presidente dos Estados Unidos que não reconheceu a vitória do sucessor e o único que tentou este golpe de Estado, um golpe de Estado sem precedentes. Mais de 61 ações alegando fraude eleitoral foram rejeitadas pela Justiça dos Estados Unidos. No fim da audiência, a vice-presidente da comissão, a deputada Liz Cheney, republicana, afirmou que Trump nunca mais deve governar os Estados Unidos. Ele é o favorito para conquistar a candidatura republicana à eleição presidencial de 2024 e ainda lidera o partido, embora seus candidatos tenham perdido algumas eleições prévias para as eleições deste ano. E Cheney e Kinzinger, os dois republicanos da comissão, estão marginalizados dentro do partido. Liz Cheney até citou Margaret Thatcher no encerramento da audiência, numa tentativa de resgatar a ideologia conservadora do Partido Republicano e de tirá-la das mãos e da liderança de Donald Trump. As audiências recomeçam em setembro. O ex-chefe de campanha, ideólogo e assessor de Trump na Casa Branca no início do governo, Steve Bannon, aliás, aliado da família Bolsonaro, foi condenado por obstrução do Congresso por se negar a depor e a entregar documentos à comissão. Num desafio, diz que vai haver uma nova comissão quando os republicanos tiverem maioria no Congresso, controlada pelo movimento trumpista, e que aí enfim, pretende mudar, alterar a história do assalto ao Congresso de 6 de janeiro, da insurreição de 6 de janeiro. Vale lembrar, nessa questão da liderança de Trump sobre o Partido Republicano, que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson só foi afastado da liderança do partido da chefia do governo do Reino Unido quando os conservadores começaram a perder eleições. Apesar dos vários escândalos, Trump empurrou o Partido Republicano para a direita. Pessoalmente, parece um oportunista sem ideologia, mas adota um discurso populista de extrema-direita contra imigrantes, contra o aborto, ameaçando com o aumento da criminalidade, porque acredita que isso dá voto. Os republicanos gostaram de Trump, gostam de Trump, porque ele derrotou Hillary Clinton, venceu no colégio eleitoral, no voto popular, perdeu por 2.800.000 votos, mas enfim, o sistema eleitoral americano é assim.
Trump cortou impostos, endureceu a imigração e nomeou vários ministros conservadores para a Suprema Corte que acabam de revogar o direito constitucional ao aborto, entre outras medidas, como liberalizar o porte de armas e impedir o governo federal de fiscalizar a emissão de gases que agravam o efeito estufa e provocam aquecimento global. Então, por tudo isso, o Trump o que o Trump fez, né, agrada ao eleitorado republicano. Em função disso, por enquanto, o ataque frontal à democracia é ignorado pela maioria do partido, pelo menos pela maioria certamente pela maioria dos senadores e deputados e também do eleitorado cativo do Partido Republicano. Mas um editorial do jornal popular do New York Post, do magnata australiano naturalizado norte-americano Rupert Murdoch, dono da Fox News, um editorial publicado neste sábado tenta enterrar as ambições presidenciais de Trump. O texto diz o seguinte: seu único foco era encontrar qualquer maneira, danem-se as consequências, para bloquear a transferência pacífica do poder. Não há outra explicação, assim como não há defesa para sua recusa em parar a violência. Compete ao Departamento da Justiça decidir se isto é crime ou não, mas, por uma questão de princípios, por uma questão de caráter, Trump se mostrou indigno de ser chefe do executivo deste país de novo, concluiu o editorial. A Justiça também investiga a insurreição de 6 de janeiro e vai receber o resultado do inquérito parlamentar. Trump pode ser alvo de 3 acusações, além de vários outros processos que enfrenta por seus negócios suspeitos. Trump pode ser acusado de obstruir um procedimento oficial, a certificação pelo Congresso do resultado da eleição presidencial, pode ser acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos, ao tentar mudar o resultado da eleição, e pode ser acusado de conspiração sediciosa, de uso da violência e da força para derrubar o governo dos Estados Unidos, ao tentar impedir a transição pacífica do poder. 7 pessoas morreram em consequência do assalto ao Capitólio, mas um ex-presidente nunca foi processado criminalmente nos Estados Unidos. Será uma decisão do ministro da Justiça e procurador-geral Merrick Garland. Provavelmente o presidente Joe Biden será ouvido a respeito. Garland já declarou que ninguém está acima da lei. Narcisista, infantil, obcecado consigo mesmo, incapaz de reconhecer a derrota e o fracasso, de se ver como um perdedor, o último comentário de Trump, antes de se retirar para o seu quarto num dia de tragédia nacional, com ataque à capital dos Estados Unidos, foi: Mike Pence me abandonou. Quando a multidão enfurecida gritava "enforquem Mike Pence", Trump chegou a dizer que Pence merecia, de acordo com a assessora Cassidy Hutchinson. O mundo de Donald Trump gira em torno de Donald Trump. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.